Olá, seja muito bem-vindo ao curso de análise de estruturas isostáticas do canal Calculista. Esse curso ele foi pensado para o aluno que tem dificuldade em entender vigas, pórticos, vigas Gerber, treliças e grelhas. Ele é feito quase 100% manual, onde nós vamos preencher a apostila, lendo junto a apostila e eu vou preenchendo com vocês à mão os exercícios. A maioria dos exercícios, então, são resolvidos aqui em vídeo e eu deixei também exercícios prontos na apostila para que você possa ir treinando e fazendo. Então vamos começar aqui no nosso módulo 1, na introdução. Então vamos ler aqui a nossa primeira apostila, que nós já temos um exercício aqui para fazer. Então neste curso de análise de estruturas isostáticas, iremos abordar os modelos isostáticos mais recorrentes nas faculdades de engenharia e arquitetura e em concursos públicos, que são as vigas, os pórticos, as vigas Gerber, treliças e grelhas. Para entendermos definitivamente e analisar corretamente esse tipo de estrutura, vamos relembrar conceitos e definições importantes e assim tudo ficará mais fácil. Então, as estruturas isostáticas. Os desenhos, que são esses, que são apresentados para nós na cadeira de isostática, são nada mais do que modelos matemáticos que representam estruturas reais. Através desses modelos matemáticos é que somos capazes de determinar os esforços envolvidos na estrutura. Então vejamos os exemplos a seguir, relacionando a estrutura real com o modelo matemático que a representa. Então vamos desconsiderar aqui o peso próprio da viga, só olhando então as cargas aqui. Então vamos imaginar que isso daqui são sacos de cimento. Nós temos a nossa viga com os sacos de cimento empilhado um em cima do outro. Então qual dessas três representações seria a representação correta para os sacos de cimento aqui da estrutura A? A estrutura número 1, o modelo matemático número 1, o modelo matemático número 2 ou o modelo matemático número 3? Então, a resposta certa é o quê? O modelo 2. Por quê? Eu tenho aqui uma carga pontual no meio da minha estrutura. E aqui, então, se eu distribuísse esses sacos de cimento ao longo de toda a minha estrutura, a mesma quantidade, eu teria o quê? Um triângulo ou teria uma carga distribuída uniforme? Eu teria então uma carga distribuída uniforme, porque a minha carga está sendo distribuída de forma igual ao longo de toda a minha viga. E aqui, ó, eu estou colocando um saco, 2, 3 e 4. Então eu estou aumentando a minha carga. Então a minha carga vai ficar uma carga triangular. Então aqui está o gabarito para você conferir. Então é A2, B3 e C1. Para que serve esse exercício? Para a gente imaginar que isso, na real, é isso daqui. Então quando a gente vê uma estrutura que tem uma carga aqui, então quer dizer que eu tenho uma viga com uma carga pontual aqui, que pode ser um pilar apoiado do andar de cima, que pode ser sacos de cimento, que pode ser algo real que faz esse tipo de carga, assim como uma carga distribuída, um peso próprio, o piso, o contrapiso. Então, isso tudo vai ser uma carga distribuída que representa uma estrutura real. Tá bom? Então, vamos agora passando. Os esforços que somos capazes de determinar através desses modelos matemáticos são os esforços externos, que são as reações de apoio. Os esforços internos, nós vamos aprender também a calcular os esforços internos e a elaborar os diagramas de esforços cortante, esforços normais e de momento fletor. E através deles dimensionar a nossa estrutura. Existem três tipos de estruturas: as hipostáticas, as isostáticas e as hiperestáticas. Para aprendermos a classificá-las, vamos conhecer os apoios e suas reações. Então, os apoios. Os apoios, eles têm a função
de restringir os graus de liberdade da estrutura através de suas reações de apoio. Nas estruturas planas, existem 3 graus de liberdade. O grau de translação no eixo X, ou seja, a minha estrutura, a translação no eixo X é o movimento horizontal, onde ele pode ir para a direita ou para a esquerda, fazer esse movimento de translação. O movimento de translação no eixo Y, então aí seria no eixo Y o movimento de ir para cima e para baixo, movimento de translação no eixo Y, né? Y e X. E o movimento de rotação é o movimento então que ele vai rotacionar em relação ao eixo X e Y. Tá bom? Então, o apoio simples de primeiro gênero, ele é representado por um triângulo com um tracinho embaixo, ou, em alguns locais, um triângulo com 2 bolinhas. Os apoios de primeiro gênero são aqueles que restringem os esforços em apenas uma direção, ou seja, em um só eixo, ou no eixo X ou no eixo Y. Permite a translação no outro eixo e a rotação, tendo assim apenas uma reação de apoio. Um exemplo para entendermos melhor é o skate. Então aqui, ó, eu tenho as 2 representações, eu coloquei aqui. Então se o meu triângulo está apontando para cima, a minha reação vertical vai ser aqui, ó, um vertical no eixo Q, Y. E aqui, se ele fosse representado pelas 2 bolinhas, também na mesma direção. Logo mais nós vamos ver o que acontece quando nós giramos este apoio. Então um exemplo aqui para entendermos um apoio de primeiro gênero, nós vemos aqui um skate. O que acontece com esse skate? Ele, ó, permite a translação no outro eixo, né? Então ele permite a translação no eixo X, ele faz com que o skatista deslize. Lembra que eu expliquei, ó, translação no eixo X? Ele permite que o skatista faça manobras. Ou seja, permite o quê? Rotação. Mas ele não permite que o skatista encoste no chão. Então ele tem uma reação de apoio chamada RV, que são as reações o quê? Verticais. Certo? Então ele permite translação, mas ele permite rotação e impede a translação no eixo Y. Então esse aqui é um exemplo de apoio de primeiro gênero. O apoio de segundo gênero, ele é representado então pelo triângulo com vários tracinhos embaixo. Os apoios de segundo gênero são aqueles que restringem os esforços em 2 direções, ou seja, nos 2 eixos, X e Y, e não permite a translação. Então, eles não permitem a translação, porém permite a rotação, tendo assim 2 reações de apoio. Um exemplo para entendermos melhor são as dobradiças da porta. E aqui então nós temos o exemplo da dobradiça. Quando nós temos a porta, ó, a nossa porta ela não sai do local, né? Então ela não anda para cima nem para baixo, que é a nossa reação vertical, e ela também não anda para a direita ou para a esquerda. Mas ela rotaciona. Eu não abro a porta e fecho a porta, então ela está o quê? Acontecendo uma rotação, um momento. Então a dobradiça é um exemplo de apoio de segundo gênero. Ele impede a translação no eixo X, translação no eixo Y, mas permite a minha rotação. E o apoio de terceiro gênero, ele é representado por um traço com várias retinhas. O apoio de terceiro gênero, também conhecido como engaste, vocês vão ver isso muito na literatura, são aqueles que restringem os esforços em 2 direções, ou seja, no eixo X e Y, e não permite a rotação, tendo assim 3 reações de apoio. Um exemplo para entendermos melhor são as varandas de um prédio, né? Então ele tem uma reação chamada momento,
uma reação vertical e uma reação horizontal. Então aqui nós temos um exemplo de varanda, olhando ela aqui em corte, eu tenho o quê? Aqui a varanda, imagina a pessoa aqui em cima. Então, no caso, essa varanda ia quebrar. Ela ia rotacionar aqui, né? Mas eu tenho o quê? Um momento que vai impedir que ela tombe. Eu tenho também uma reação aqui, ó, vertical, que impede que ela vá para cima ou para baixo. E uma reação horizontal que impede que ela saia do meu prédio. Então, este aqui é um apoio de terceiro gênero. Então, eu fiz uma tabelinha aqui, resumo, para que vocês pudessem entender. O apoio de primeiro gênero é vertical. Então, aqui, ó, quando ele está para cima, a minha reação ela está dessa maneira. Quando o meu apoio está virado na horizontal, a minha reação está dessa maneira. Isso aqui nós vamos ver em exercícios de pórticos, em exercícios em que a nossa estrutura entreliças também. Então, quando tiver o triângulo assim, a reação, ó, ela está desta maneira, tá bom? Eu deixei aqui o exemplo para vocês. Aqui no exemplo, então, de apoios de segundo gênero na vertical, nós temos aqui, ó, a reação vertical e a reação horizontal. Aqui no apoio de primeiro gênero, quanto à horizontal, aqui também nós temos a horizontal e aqui nós temos a reação vertical. Então aqui no apoio de primeiro gênero ele não muda muito, porque a reação vertical vai estar sempre assim e a horizontal assim. E o apoio de terceiro gênero, então nós temos o momento, temos a reação horizontal e a reação vertical. 3 reações de apoio. E também no engaste, então, a mesma coisa. Quando ele está na vertical, reação horizontal e reação vertical. Então a maior diferença é quando está no apoio de primeiro gênero. Então agora na próxima aula nós vamos aprender a fazer a classificação da estrutura, tá bom? Qualquer dúvida que ficou, pode deixar aqui no comentário que eu venho aqui explicar. Um grande abraço, até a próxima aula.